Fala galera, tudo bom? Tô aqui para falar de um assunto que eu, na ilusão, no meu mundinho de especialista, esqueci que muita gente ainda tinha dúvida, que era a diferença entre retorno real e retorno nominal. Então, por isso que eu estou fazendo aqui esse conteúdo especialmente para vocês, para a gente primeiro definir o que é inflação e depois eu vou mostrar como a gente diferencia o retorno nominal do retorno real, que é descontado da inflação, tá? Então, vamos começar aqui com a definição de inflação. O que é? A inflação nada mais, nada menos que é o aumento contínuo e generalizado dos preços de uma economia. E a medição da inflação é feita através de uma cesta hipotética de consumo da população, ou seja, nem todos nós teremos a mesma inflação. Essa média que a gente recebe, ela é uma média que não representa o nosso bolso, mas sim o de uma população aí que a gente estima, de uma amostra. Tanto faz, tá? Então é muito importante que mesmo que você acompanhe os índices de inflação do país, da sua cidade, da sua faixa de renda, você faça um acompanhamento pessoal do que é a sua inflação da sua vida, porque isso também muda durante o tempo, tá? Então a inflação de custos ocorre quando os insumos necessários para a produção de bens e serviços ficam mais caros e os custos de produção são repassados ao consumidor final. Então, não tem essa história de, eu vou me dar bem, não vai acontecer comigo. E por isso que eu valorizo tanto o mercado de ações. Por quê? Porque são as empresas que criam a inflação através desse aumento, né, dos custos de insumo. Então, a inflação, quem paga é a população. A empresa, ela repassa esses custos com o tempo, tá? Mas é mais importante ainda que a gente tenha empresas que consigam repassar o custo da inflação e ainda assim tenham um ganho real na valorização, na valoração dos seus produtos, tá? As empresas com marcas, elas têm muito mais facilidade de fazer isso do que as outras empresas de commodities, tá? Então a classificação aqui dos tipos de inflação basicamente são o seguinte: a estagflação, que é a inflação acompanhada de estagnação econômica ou baixo crescimento. Foi basicamente o que o Brasil viveu aí, pelo menos nos últimos 5 anos, tá? A deflação é a redução contínua e generalizada dos preços. A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos entre 2011 e 2016, 15 por ali, e a gente também teve evidências disso na Europa e nos Estados Unidos, tá? A hiperinflação é a que consiste em um aumento contínuo e generalizado dos preços em uma proporção muito maior. A gente tem muito claro isso no Brasil, porque a gente viveu essa hiperinflação na década de 80 até o lançamento do Plano Real. No começo do Plano Real ainda teve uma hiperinflação, mas comparados às bases antigas, isso aí estava, de certa forma, controlado. Eu acho que hoje em dia, a maior inflação do mundo, se não é a da Venezuela, é a do Zimbábue, e a gente vê aí cada vez mais as notas valendo menos, tá? E a inflação inercial é aquela que resulta do impacto psicológico das tendências inflacionárias em períodos anteriores. O que é isso aqui, basicamente? Cara, se eu sei que a inflação está alta, eu vou começar a aumentar o meu preço para eu não ficar para trás. Então, a inflação ela ganha um movimento próprio, ela ganha uma vida própria aí. E isso é muito nefasto aí para o comportamento dos preços, tá? A gente vai falar agora dos índices de inflação, que são basicamente o IPCA, o INCC e o IGPM. Vou começar aqui pelo IPCA, que é o mais importante, que é o que está atrelado aí os títulos públicos do governo na sua maioria, né? O NTN-B, ela é indexada aí pelo IPCA mais um prêmio. Então é o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo e é escolhido como alvo das metas de inflação, que é lá o que o Banco Central está preocupado quando ele cria meta, aumenta a Selic, vende títulos no open market para diminuir aí o custo do dinheiro, entendeu? E ele abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimento e residente nas áreas urbanas das regiões pesquisadas. Se eu não me engano, são 7 regiões aí que trata disso, tá?
O INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção, reflete o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão de obra do setor. Lá, quando a gente estava construindo os estádios para a Copa e também a infraestrutura da Olimpíada no Brasil, no Rio de Janeiro, me desculpa, isso aí estava muito alto. Eu estava incorporando uma obra, eu estava construindo um prédio e eu lembro que eu tinha que pagar salários altos para funcionários não tão qualificados, tá? Então, os preços de materiais são divididos em três grupos: os estruturais, as instalações e os acabamentos. E a FGV, que é responsável por coletar esses dados, levanta esses custos com base em orçamentos analíticos de empresas de engenharia civil, listando aí 64 itens de mão de obra e 659 de outros três fatores, tá? O INCC é utilizado para proteger tanto os valores de financiamento de imóveis na planta, diretamente com a construtora, contra a inflação. Por quê? Porque a construtora vai pegar aquele compromisso e ela vai ter que corrigir aquilo para ela não ficar defasada e ter que cobrar um preço ainda mais alto, né? Porque quando existe incerteza por parte do empresário, ele tende a errar para cima. Ele não é bonzinho. A gente precisa entender isso sem nenhuma crença limitante em relação a isso, tá? Essa é a realidade e a gente não está querendo mudar o mundo, a gente só está querendo entender o mundo através desses estudos. Outra coisa que a gente... Deixa eu aqui diminuir isso aqui para a gente ficar mais organizado, gente. Então, por último, a gente tem o GPM, que talvez seja o índice mais famoso aí para as pessoas do dia a dia, porque é o índice geral de preços do mercado, que é a referência tanto para a energia elétrica quanto para os contratos de aluguel. Ele tende a performar num compasso um pouco diferente do IPCA, tá? Então, se você tiver a oportunidade de ter os dois índices atrelados aos seus investimentos, isso aí vai lhe conferir ainda mais diversificação para o teu portfólio, tá? Outra coisa que é importante falar, que o IGPM é calculado através do índice de preços de atacado, que compõe 60% do IGPM, o INCC é 10%, e o índice de preço de consumidor é 30% desse valor total. Então, através de uma média, a gente chega no índice geral de preços de mercado. Eu vou falar aqui também dos casos históricos de hiperinflação, só para a gente ter noção, né? Na Alemanha é o mais emblemático aí da história dos países desenvolvidos, que entre 1919 e 1923, o índice inflacionário da Alemanha variou 1 trilhão de %. Eles chegaram ao ponto lá de usar dinheiro para queimar, gerar calor para aquecer aí as pessoas no inverno rigoroso. E isso foi uma porta de entrada para o Hitler. Por quê? Porque isso desmantelou, desorganizou a sociedade e, de alguma forma, isso entrou aí como uma brecha para o Hitler tomar o poder, fazer um discurso populista e tudo aquilo que sucedeu, né? E temos também o exemplo do Brasil, que até 94 a economia brasileira sofreu com uma inflação alta, entrando num processo de hiperinflação aí desde a década de 80. Eu tive a oportunidade de presenciar um pouco do que foi a hiperinflação. A camada aí de pessoas mais jovens não chegou a ver isso, mas existia uma profissão chamada etiquetador de preços, que esse cara de manhã, de tarde, de noite, ele mudava os preços do supermercado. E eu lembro que o meu padrinho recebia o salário dele e a gente ia correndo pro supermercado para poder fazer compras, porque se ficasse com o dinheiro parado mesmo, ele perdia o valor nessa velocidade, era uma coisa impressionante. Então eu vou trazer aqui algumas estatísticas, que era o seguinte: na década de 60 e 70, a média anual de inflação foi de 38%, alta. Na década de 80, essa média foi de 330% anual. E entre 90 e 94, essa média anual de inflação foi de 764%, chegando a um pico aí de 2.708% em 93, que foi aí a gota d'água. E o governo ele teve que fazer um controle rígido aí. O confisco ele tem uma parte importante nesse controle de preços, porque de alguma forma ele reorganizou tudo do zero, tá? E desde 99, com o Armínio Fraga entrando no Banco Central e trazendo aí a sua grande autoridade, a sua grande capacidade técnica, o Brasil está sob o regime de metas de inflação para orientar a política monetária.
Dessa forma, a oferta de moeda pelo Banco Central segue uma estratégia para atingir uma banda de inflação, que isso é determinado pelo Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Fazenda. É importante a gente entender isso, que a inflação, ela tem hoje em dia uma banda, que se eu não me engano, de... Eu não vou falar aqui, mas eu lembro que até um tempo atrás, antes de mudar pela última vez, era 4,5% a meta de inflação, com 2% para cima e para baixo de intervalo de confiança, vamos chamar assim. Então é importante entender que até a inflação baixa, gente, ela é danosa para a população. Porque quando a gente entra na deflação, só para lembrar aqui que não só a inflação é ruim, a deflação também é, as pessoas começam a postergar os gastos, o consumo, porque ela pensa assim, poxa, para que eu vou gastar hoje que se eu sei que daqui a um mês vai estar mais barato? Então isso trava a economia de uma maneira, por isso que os americanos tiveram que fazer aquela impressão maciça de títulos, de moeda, para quê? Para pegar no tranco a economia e a inflação voltar. Só que isso gera uma desconfiança do mercado, que isso vai alimentar uma hiperinflação lá no futuro. Por quê? Porque a inflação ela é um ser vivo, né? Então não é uma história que 1 mais 1 igual a 2. A política monetária ela tem que correr atrás do rabo dela para que ela possa administrar isso de uma maneira saudável. Tanto para não voltar para a deflação, tanto para não perder o controle da inflação, tá? Só para lembrar, o Ben Bernanke, que era o presidente do Fed, quando começou o quantitative easing, ele teve a tese de PhD dele baseada na Grande Depressão de 29. Então é muito importante que a gente, como participante do mercado, entenda a especialidade tanto do presidente do Banco Central Brasileiro quanto do Fed, porque essa pessoa talvez ela esteja preparada para uma inovação ou algum cenário importante aí que tenha por vir, tá? O Jerome Powell, que é o atual presidente do Fed, ele é especialista em meio de pagamento, tá? Então não me será estranho se ele fizer um movimento aí de legalização ou de trazer o Bitcoin, as criptomoedas, para o mainstream, tá? E quais são os efeitos básicos aí da inflação, né? A inflação é responsável por diversas distorções na economia. As principais distorções acontecem na distribuição de renda. Por quê? Porque o assalariado ele não tem capacidade de investir, de se indexar à inflação. Então ele vai sendo corroído mesmo o seu poder de compra. Por quê? Porque o empresário, como controlador aí do processo de salário, ele tende a ter um delay e ele tende a postergar o máximo possível, repassar a inflação para os custos do salário, como o empresário e o governo faz, entendeu? Porque o empresário ele pode aumentar o preço a quando ele quiser, numa economia livre, né? E isso aí acaba gerando uma distorção muito forte. E essas crescentes incertezas de como a economia vai se comportar no futuro, elas tendem a desestimular o investimento e a poupança. Então, cada vez menos vai tendo oferta de bens e quanto mais há suprimento de moeda, essa inflação ela vai ficando galopante, entendeu? Por isso que a gente tem que cortar e sempre lidar com a inflação como se fosse unha. Cortar regularmente, tá? Então, já que a gente passou aqui da parte teórica, isso aqui é só um overview, gente. Isso aí existem teses, doutorados, livros falando de inflação e eu não estou aqui querendo resolver isso agora, tá? Eu estou querendo mostrar só o básico, que é as pessoas que realmente eu percebi que não sabem a diferença entre retorno real e retorno nominal. Então, o que é o retorno real e o que é o retorno nominal? Quando a gente pega aqui, e eu peguei os dados, deixa eu botar aqui de uma maneira mais organizada, que vai ficar bem mais fácil da gente ver. Eu peguei os dados aqui, ó, tanto do Ibov, do dólar e do IGPM, desde janeiro de 2000. E eu vim indexando isso
para ver as rentabilidades. E olha aqui que eu cheguei. Quem tivesse R$ 100 lá, em começo de janeiro, hoje em dia teria 546 se tivesse comprado o Ibovespa. Simplesmente. Quem tivesse comprado US$ 100 lá no ano 2000, hoje teria R$ 214. $100, R$ 100, vamos falar, né? Que era esse o índice aí de referência. Investido nisso teria R$ 214 agora. E o IGPM, alguém que tivesse indexado, com R$ 100 esse valor teria se transformado em R$ 396. Mas será que esse foi o ganho real de quem investiu nisso? E a partir disso a gente chegou à conclusão que não. Por quê? O ganho real de quem investiu no Ibovespa e deflacionou isso pelo dólar, esses 446% de retorno, eles seriam, na verdade, em termos reais, se você indexasse isso ao dólar, a 254%. E se você deflacionasse isso pelo IGPM, você veria que você teve só um retorno real de 137%. Ou seja, aquelas pessoas que vivem naquela ilusão, se a Selic está dando 6,5%, eu vou gastar 0,5% ao mês e eu vou continuar com a mesma riqueza. Isso não é verdade, gente. Por quê? Porque a gente tem que deflacionar isso e ver o retorno real. E como que a gente entende realmente isso, tá? A fórmula é a seguinte: 1 mais retorno divididos sobre 1 mais inflação. É muito importante vocês prestarem atenção nisso aqui. Por quê, gente? As pessoas tendem a fazer uma conta aritmética quando elas vão medir a inflação, tá? E isso está muito errado mesmo. Porque tanto a taxa de retorno, e aí a gente mata a questão, a taxa de retorno é uma taxa. E a taxa de inflação é outra taxa. E taxas a gente não subtrai, a gente pega uma que é numerador e divide por uma que é denominador. Então, a história é essa aqui, ó. Se eu tenho uma inflação de um retorno de 10%, eu vou ter o seguinte: 1 mais 1,10 e aí, vamos falar que a inflação é de 1 mais 0,05. Está falando de 105. Deixa eu botar aqui bem grande para vocês entenderem, tá? Então, como é que eu vou achar a taxa de retorno real aqui disso? Eu vou pegar 1,10 e vou dividir por 1,05. Quando os números são pequenos, esse valor aqui ele é quase parecido com a conta aritmética, tá? Mas quando a gente está trabalhando em valores maiores, e principalmente quando é dinheiro dos outros, a gente não pode fazer esse arredondamento, porque isso é dinheiro de verdade, tá? Então, o retorno real aqui, na verdade, foi de 4,76%, gente. E com isso, eu finalizo aqui essa aula da diferença de retorno nominal para retorno real. Então, você deve olhar para o retorno real que seus investimentos têm. Tá bom? Muito importante que vocês tenham isso em mente. Por quê? Porque principalmente quando a gente está brincando com aqueles simuladores e principalmente quando a gente está recebendo um pitch de vendas de uma pessoa que não é transparente com a gente, ou seja, um vendedor de produto financeiro, ele vai falar que você vai ter X lá na frente, só que você não sabe quanto que aquele X lá na frente vai ter de poder de compra, tá? Então, eu fico por aqui e mais uma vez eu saio na aula.